Pessoal, olha só, eu quero que você preste bem atenção agora nessa mensagem, tá certo? Que vai pro ar, sobre o verdadeiro sentido do Natal, tá certo? São mais ou menos 20 minutos, tá certo? Mas eu acho que vai ser bem interessante. De repente pega um lenço aí que acho que vai ter lágrimas aí. A gente vai falar acerca do verdadeiro sentido do Natal, Senhor Jesus, tá certo? Não esquece, se possível, curta o vídeo, tá certo? Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Com isso você faz com que essa mensagem ela chegue para mais e mais pessoas, tá certo? Bora lá. Bom dia, pessoal. Eu quero desde já, este domingo de sol lindo, domingo de Natal, eu quero desejar para você um Feliz Natal. Quero desejar para sua família todas as mais ricas bênçãos de Deus na sua vida. A minha introdução, o meu desejo inicial em todos os vídeos é que enquanto você estiver ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, enfim, no carro, no fone de ouvido, na sala da sua casa, transmitido na televisão, enfim, você e sua família estejam gozando das mais ricas bênçãos de Deus. Queridos, eu quero em primeiro lugar, uma rápida reflexão. Quero deixar claro que eu não sou contra, eu acho muito válido essa tradição, né? Nós sabemos que essa foi uma data que foi implantada, enfim, eu não vou entrar nos pormenores teológicos, apesar de ser teólogo, não vou entrar nos pormenores históricos, mas esta data do dia 25, ela não é a data realmente que se comemora o nascimento de Jesus, porque esse é o tema do que eu quero falar. Quero falar sobre o real sentido, o verdadeiro sentido do Natal. Conforme eu vos dizia, eu não sou de forma alguma contra a esta tradição que as nossas crianças gostam. O bom velhinho, o Papai Noel, jogando bala, tirando foto, dando um abraço, a árvore de Natal, essas tradições que são de certa forma familiares e alegram essa época do ano. Porém, de forma alguma, em hipótese alguma, eu quero trocar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo e o seu nascimento, a fim de nos salvar, por Papai Noel, por árvore de Natal alguma. E é sobre este Jesus, sobre o nascimento de Jesus que eu quero vos falar. Sendo rápido, queridos, sendo bem objetivo, nós temos uma profecia, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, Deus usa o profeta dizendo: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e a virgem ficará grávida, e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Mas foi chamado de Jesus, mas Emanuel ali tem toda uma forma de expressão, porque Emanuel significa Deus conosco, que era isso que Deus estava prometendo na pessoa do Cristo Jesus, dentro do mistério desta tríade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Era Deus se fazendo carne. Aí lá em Mateus capítulo 1 e verso 23, nós temos a concretização. Mateus 1 e 23, nós temos a concretização, porque quando Deus promete, quando Deus fala, Deus cumpre, pode ter certeza. Mateus 1 e 23, na verdade, a partir do 18, a narrativa fala sobre o nascimento de Jesus. E no verso 22 e 23 diz a Bíblia: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu lembro do texto também de Isaías, capítulo de número 9. Vá folhando a sua Bíblia, se você tiver com ela aí, tá certo? Do contrário, escute, mas grave bem isso.
Isaías, o capítulo de número 9, os versos 6 e 7, também fala acerca de Jesus Cristo e do seu nascimento. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado. Isto é uma profecia. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pessoal, ainda tem mais um texto que eu quero vos citar, que eu acho muito lindo, muito interessante, que é o texto de Lucas. Lucas, ele era médico, né? Lucas não foi um apóstolo. Lucas, ele, segundo o que se sabe, segundo a história, segundo os teólogos, os historiadores, ele era um médico particular de Paulo, se converteu ao cristianismo, ao Senhor Jesus, andava com Paulo, cuidava de Paulo, e por ser médico, muito perspicaz, ele acabou adquirindo esse conhecimento, pesquisando, e escreveu então o Evangelho que tem o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Eu acho muito interessante, queridos, o capítulo de Lucas, o capítulo de número 2, os versos de 1 ao 6. Eu acho tão lindo, porque ele nos narra como foi o nascimento de Jesus. E naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do nascer do bebê. E ela deu à luz a seu primogênito. Em outro texto diz que não havia lugar em estalagens, então eles foram para um estábulo, uma manjedoura. Então ela envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, que não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe o que eu quero dizer para você? Você já parou para pensar? A gente fala muito assim, a gente fala de Jesus, de Deus, e é com razão. Um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus que faz e faz milagre. E eu creio nisso, um Deus que cura, um Deus que prospera, um Deus que abre porta, um Deus sensacional. Mas sobretudo, eu quero dizer para você que este Deus, na pessoa de Jesus, conhece os pormenores da nossa vida, não por ele ser um Deus onisciente. Dentro deste princípio, deste atributo único de Deus, onisciência, é um Deus que sabe todas as coisas. Porém, eu não vos falo de um Deus que é apenas onisciente, eu vos falo de um Deus que sentiu praticamente todos os sentimentos que eu e você já sentimos. Você já parou para pensar que o Deus que enxuga todas as nossas lágrimas, quando Maria o concebeu, ele não nasceu em um trono de glória, em um troninho, um mini trono, e foi colocado na manjedoura, não. Assim como eu e você, nossos filhos, nossos netos, Jesus nasceu em meio a pranto, Jesus nasceu em meio a lágrima, Jesus nasceu chorando, como nascem os nossos filhos, como nasceram os nossos filhos, como você e eu nascemos. Então o Deus que nos abraça precisou ser abraçado por Maria, precisou ser levado até o peito de Maria. O
Deus que é todo poderoso, precisou mamar nos seios de Maria, ser alimentado, ser enrolado em panos, a fim de que não passasse frio, queridos. O Deus que é um fogo que aquece, precisava também ser aquecido, precisava ser cuidado, precisava de um homem chamado José, de uma mulher chamada Maria, para lhe dar amor, carinho, cuidado. O Deus que seguro, diz a palavra, segura tudo em suas mãos, e tudo está na palma das suas mãos, por um tempo precisou ser segurado, precisou ser locomovido de um lado e para o outro. Você já parou para pensar? Deus fazendo pipi na calça, na fralda, nos panos, que eram as fraldas da época, sem entrar em pormenores históricos. Você já pensou Deus fazendo cocô na calça? Pois é. O Deus Todo-Poderoso já fez xixi nas suas fraldas, vamos usar esse termo, já fez xixi na sua calça, porque assim como qualquer um de nós, ele não segurava a bexiga, ele fazia xixi na calça. Bom, queridos, eu acho isso sensacional. Por quê? Porque ele passou por tudo isso para nos conhecer, para nos entender. E quando nós vamos diante dele, quando nós dobramos o joelho, ou quando nós estamos caminhando, quando nós falamos com ele, porque oração é isso, é conversar, é falar. Ele não é um Deus que nos entende assim distante por ser apenas um atributo onisciente dele, que conhece todas as coisas. Não, ele sabe porque ele sentiu na pele. Glória a Deus. O próprio Deus precisava ser trocado. Até hoje eu troco ainda com meu filho. Estamos tirando as fraldas, mas às vezes ele se passa, né? E assim como eu troco o Davi Lucas e passo o lenço umedecido, se fosse naquela época não era lenço umedecido, eram panos ensopados com água morna, Jesus precisava ser limpado por Maria, por José. Cresceu, assim como eu e como você, foi trabalhador. Jesus também suou. Jesus também houve momentos que teve fome, que teve sede. Eu falo de um Deus que um dia precisou de amigos quando a sua hora era chegada, o sacrifício por mim e por você. Quando ele vai para o jardim do Getsemane, ele precisava de amigos em oração. E sabe quando a gente precisa de amigos e a gente fala para ele que a gente precisa de amigos, de intercessores, ele sabe, não por onisciência, mas por ele também ter precisado de tudo isso. Sabe quando você sente medo? No Getsemane, Jesus sentiu medo. O nível de estresse e de medo de Jesus foi tamanho que a palavra diz que ele começou a suar pelos seus poros gotas de sangue. Se eu não me engano, isso na patologia científica, na ciência, é chamado de hemotidrose, se eu não me engano. Ou seja, são casos raros onde o ser humano, a pessoa, ela é levada a um nível tão alto de estresse, de medo, de angústia, que ela começa, é um fenômeno, ela começa a suar sangue. Aí quando você diz, Deus, eu estou com medo, ele te entende porque ele sentiu na pele. E Deus, na pessoa de Jesus, ele não era um semideus, não, ele era 100% Deus e 100% homem. Se também não me falha a memória, isso é chamado dentro da teologia de união hipostática e teantropismo. Como Deus, tudo estava no controle, mas como homem, para sentir o que nós sentimos, ele passou por tudo isso. Como homem, ele olha e ele sabe, ele vê que os seus algozes, que a traição está chegando, e ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, não permita que eu passe por tudo isso. Mas como Deus, ele olha lá na frente,
E sabe o que ele vê? Ele vê você. Ele vê a sua casa. Ele vê a sua família. Ele vê o seu esforço. Ele vê a sua dedicação. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê que se ele não for cumprir aquela vontade, você e eu estaremos condenados para sempre. Então, se como homem ele diz: se possível for, passa de mim esse cálice, como Deus, ele para e diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque por ele e por ela vale a pena. Pelo Pedro, pelo Paulo, pelo João, pela Vanessa, pelo Davi, pela Helena, pelo Carlos, enfim, por todos vale a pena, vale a pena, vale a pena. Então eu me entrego. E Paulo em Filipenses, eu estou terminando, capítulo de número 1, a partir do verso 5, Paulo deixa muito claro o feito de Jesus. E ele vai ensinando a igreja que estava em Filipos, dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude? Que embora sendo Deus, não considerou querer o ser igual a Deus. Era algo que ele podia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando ou tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Barrabás é uma representação de mim e de você. Mas não, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Que eu paro sempre digo: Jesus tem um nome que é acima de todo o nome. Às vezes nós apavoramos com alguns nomes complicados: é pandemia, é Covid, é câncer, eu sei o que eu estou falando, é crise, mas ei, para quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz: o que é o câncer perto do nome de Jesus? O que é a Covid, o que é a pandemia perto do nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo o nome. E para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra, querido. Manual milenar de inteligência. Inteligência espiritual, inteligência bíblica, que cria em você uma inteligência, uma mente, a mente de Cristo, que te dá sabedoria. Tudo é válido. Papai Noel, balinha, presentes. Mas o maior presente foi o nascimento dele, e ele nos deu isso. Eu não costumo orar, mas eu sinto em meu coração em orar nesse momento, por mim e por você. Senhor Deus, nós queremos te dar graças. Muito obrigado, Senhor, por tão maravilhosa dádiva, tão maravilhosa graça, que foi o teu nascimento, o próprio Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, o próprio Jesus, mas se fez carne, passou por situações e hoje nos entende não por onisciência, mas nos entende porque passou na pele. Quando nós choramos, o Senhor sabe o que é uma lágrima, porque quando o teu amigo Lázaro estava morto e o Senhor foi operar um milagre, a tua amizade, o teu carinho por ele era tão grande que a tua palavra diz que o Senhor até chorar chorou. O Senhor sabe como é uma lágrima quente escorrendo dos nossos rostos. Senhor Jesus, quando muitas vezes sentimos fome, sentimos sede, Senhor Deus, não que o Senhor nos deixe passar, porque o Senhor não falta o alimento ao justo, ao que te serve. Mas em momentos que estamos longe, que estamos trabalhando, que no momento não temos uma providência de alimento, de água, um refrigerante, o Senhor sabe o que é passar sede, o Senhor sabe o que é passar fome. Deus, muito obrigado por tamanha misericórdia e graça, tendo se feito carne, tendo nascido, cumprido toda a profecia, morrendo na cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. Obrigado, porque este Natal nós consagramos a Ti, Senhor Jesus, a nossa casa, a nossa família e o nosso ser. Deus abençoe você, querido.
Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E aquele beijo no seu coração.